Fala família, tudo bem com vocês? Cotrimec na área, trazendo mais um vídeo aqui, mais uma dica importante para você. Se você é novo aqui, por favor, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e fique por dentro das novidades de soluções automotivas e de dicas para você que é proprietário de veículo e para você também que é reparador, para ajudar aí a resolver problemas que às vezes parecem difíceis, mas com uma ajudinha, com alguma dica, facilita muito. Então, se inscreve e bora lá! E a dica de hoje vai aí para os veículos da Renault Captur, entre os anos de 2017 até 2019. Dica essa que também vale para Renault Duster, Sandero, Logan, todos aí na mesma faixa de ano. Até peço desculpas por não estar no veículo agora, mas o defeito já foi resolvido, entreguei, não tive tempo de fazer mostrando no veículo, porque a cliente tinha que viajar com o carro, então não tive tempo de gravar. Mas assiste até o final que eu tenho certeza que se essas falhas estiverem aparecendo aí no seu scanner, vai te ajudar muito com esse diagnóstico. O relato da cliente seria que o carro estaria acendendo as luzes de injeção, a luz da chavinha, né, que tem de manutenção do painel, e apresentando a luz stop, que é essa imagem que eu vou colocar para vocês aí na tela. Estava acendendo essas três luzes. E o que acontece? Quando a gente entra com o scanner, ele apresentava as seguintes falhas: P0226 com variação 241 e a falha P061A com variação 100 e variação 097. Vou colocar aí também para vocês facilitar aí a visualização. Então o que acontece? Essas falhas, a P00226, ela está na descrição lá como sendo sensor de posição da borboleta. Muitos reparadores acabam se apegando a esse tipo de falha e já logo acham que o defeito está no corpo borboleta. A outra falha que apresenta seria a P061A, que na sua descrição seria mau funcionamento da ECU, performance. E também ficam na dúvida achando que a falha pode estar na ECU do motor. E posso dizer a vocês que não existe falha nem na ECU e nem no corpo borboleta. Isso é, na maioria dos casos. Esses códigos de falha são muito comuns a aparecer, principalmente nesses veículos que eu falei, que utilizam transmissão automática, porque você acaba utilizando muito o pedal de freio e acaba gerando essa falha. Aleph, o que isso tem a ver com o pedal de freio? É aí que mora a sacada. O problema, ele não está necessariamente nem no TBI, que é no corpo borboleta, e nem na central eletrônica. O defeito que acaba gerando essas falhas é essa peça aqui, ó. Isso aqui, ó. Sensor do pedal de freio. É um sensor que utiliza 4 pinos, certo? E o que acontece com esse sensor? Esse sensor aqui específico é um sensor novo, genuíno Renault, tá? Mas o que acontece com esse sensor? Ele tem, vou até abrir aqui para mostrar para vocês, ele tem algumas travas, tá? Ele tem algumas travas. Esse aqui é um sensor novo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês onde que você consegue localizar o defeito. Pronto. Ao abrir o sensor, a gente só destrava, né? Aqui. Segura ele nessa posição. Você puxa para cima. Deixa a mola lá. Deixa ele nessa posição lá. Que o problema não tá aqui. O problema tá aqui, ó. Esse aqui não tem nenhuma marca porque ele é um sensor novo. Mas o que acontece aqui? Quando você pressiona o freio, essa peça do centro aqui, ó, ela afasta, olha lá, tô até empurrando com a caneta, ela afasta e acaba isolando o contato dessa outra aqui, certo? Só que esses modelos de sensor, eles vieram com defeito de fábrica, que eles acabam apresentando superaquecimento aqui, tanto é que no sensor que tiver defeito, como saber se o sensor tem defeito ou não? Quando você abrir, tá até a imagem, eu vou colocar para vocês no sensor com problema, quando você abrir, aqui vai estar preto, nesse cantinho aqui, ó. Ou nesse, ou naquele. Geralmente é nesse aqui, ó, que ele superaquece e acaba isolando, né, a continuidade do sinal aqui de pressionamento do freio. E o que isso ocasiona no carro? O que isso acaba impactando no carro? Isso acaba impactando porque durante o momento em que ele está aqui em atrito, que ele está superaquecido, ele acaba informando de forma errada para a central de injeção do carro, como se você estivesse dirigindo com o pé no freio. Com isso, a central eletrônica, ela acaba enviando, né, um sinal para que o corpo borboleta ele deixe de acelerar
tendo em vista que eu estou com o pé no freio, que é assim que o sistema entende, tá? É só substituir isso aqui, substitua o sensor. Outra coisa que você também deve dar muita atenção é nas lâmpadas de freio. Substitua o sensor, se ele estiver preto lá onde eu mostrei para vocês, e depois dá uma olhada nas lâmpadas de freio. Se as lâmpadas de freio forem as lâmpadas paralelas, ou se forem lâmpadas que estiverem queimadas, ou se estiver com início, né, de superaquecimento, quando você tirar lá, que ela estiver com o vidro aqui, ó, um pouco preto, substitua também, porque são veículos com tecnologia embarcada que uma lâmpada aplicada errada, uma lâmpada queimada ou uma lâmpada prestes a queimar interfere em todo o sistema do veículo. Então, dê atenção a esses dois componentes aqui. Feito isso, entra com o scanner, apaga as falhas e vida que segue. E agora eu vou compartilhar uma outra situação com vocês, que aconteceu comigo, inclusive foi do carro que eu fiz o diagnóstico, esse aqui, que foi um outro problema. Dessa vez, o problema não estava no veículo, o problema estava em quem conduzia. Como assim, Alex? O que aconteceu? O veículo chegou para mim, tinha defeito no sensor, as lâmpadas estavam prestes a queimar, fiz substituição, fiz teste de rodagem com o carro, mas o carro só apresentava essas mesmas falhas que eu mostrei para vocês, só apresentava essa falha com a dona do carro. Eu fiz o teste, o pessoal que trabalha comigo na oficina fez o teste de rodagem com o carro, o próprio marido da nossa cliente andou no carro e nunca o carro apresentou defeito com nenhuma dessas pessoas, apenas com a dona do veículo. O marido dela tem um carro, ela tem outro, então cada um usa o seu. Mas somente ela, quando ela andava com o carro, essa falha apresentava com ela. É um carro que ela adquiriu recentemente e desde que ela pegou, sempre apresentando essas falhas. Eu estou falando isso porque tem pessoas que já substituíram o sensor, tem pessoas que já substituíram a lâmpada e não resolveu. E tem até casos mais extremos em que chegaram a substituir o cor-borboleta e chegaram a substituir a central de injeção eletrônica e não resolveu. Porque o defeito, em muitas vezes, isso é muito raro de acontecer, mas o defeito muitas vezes é a forma como o veículo está sendo conduzido. O que aconteceu com o carro? A cliente, ao utilizar o carro, ela estava, por se tratar de um carro automático. Carro automático, pessoal, a gente só utiliza um pé para usar o carro. A gente só utiliza o pé direito. Pé direito utiliza no acelerador e pé direito também utiliza no freio. Parei de acelerar, vou com o mesmo pé para o freio. Mas essa cliente específica, isso ela dirige há muitos anos. Essa cliente específica, ela estava utilizando os dois pés. Os dois pés. O pé esquerdo, ela estava utilizando no freio e o pé direito, ela estava utilizando no acelerador. Então, o que acontecia? Até na cabeça dela, para ela ter mais controle do veículo, ela utilizava o pé esquerdo no freio, o pé direito no acelerador, para ter um controle melhor de saída ou para ter um melhor controle de parada, porque ela entendia que estando utilizando os dois pés, ela conseguia acelerar mais rápido e conseguia frear mais rápido. E para o sistema de injeção eletrônica, que não foi programado para isso para ele é como se ele estivesse com uma falha. Porque não faz sentido você estar acelerando e estar com o pé no freio ao mesmo tempo. Ela não andava freando, mas o simples fato dela andar com o pé apoiado em cima do pedal de freio quando ela estava acelerando, isso gerava a injeção eletrônica. Acabava entendendo, né, que existia uma falha no cor-borboleta. Repetido por diversas vezes esse hábito, chegava um ponto em que o sistema de monitoramento da central começava a entender que o defeito estava até na própria central, que não estava conseguindo fazer controle de freio e fazer o controle do motor. Então ele acaba gerando essas duas falhas aí. Muito difícil disso acontecer, mas se você já fez substituição disso aqui, se atente à forma como o cliente está conduzindo o veículo. E como que eu descobri isso? Isso foi uma ideia que eu tive, né, depois de já ter substituído aquilo que eu encontrei de errado, e também ter feito testes, tanto na parte elétrica de chicote, no próprio cor-borboleta. A central eu já estava meio que descartando que ela não tinha defeito, porque tudo funcionava perfeitamente.
mas me deu a ideia de provocar o sistema para saber como ele iria reagir em frear e acelerar ao mesmo tempo. E para minha surpresa, quando eu fiz isso, o carro rodando normal, quando eu fiz isso, ele gerou a falha P0226, que é sobre sensor de posição da borboleta. Na hora, eu entendi que ela poderia estar fazendo isso, e quando se faz isso repetidas vezes, a central, por entender que não está conseguindo controlar corretamente o veículo, também acaba gerando a falha P061A, que é defeito de ECU. Então, se você já fez tudo isso e ainda assim o problema persiste, dê uma atenção maior à forma como está sendo conduzido o veículo. Pode ser que esse tipo de situação nunca chegue para você, mas eu tenho certeza que a partir de agora vocês vão ter mais um pouquinho de atenção sobre isso. Feito isso, passei toda a orientação para ela, eu liguei para ela, para a cliente, falei, como que você está conduzindo o seu veículo? Você utiliza que pé? Você utiliza os dois? Você utiliza só um? E na hora ela falou com a gente, não utiliza os dois pés. E foi aí onde que a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Ela foi até a oficina, o carro já estava até com a falha. Ela foi até a oficina, apaguei a falha e falei, agora você dirige somente com o pé direito. E a gente rodou com o carro, porque quando eu estava fazendo o diagnóstico, como não apresentava só com ela, eu não estava me atentando aos pés dela, né? A gente não vai fazer um diagnóstico olhando para os pés do cliente. E aí fiz isso, resolvido o problema. Então, algumas coisas que acontecem que vale a pena a gente sempre prestar atenção no veículo e na forma como o veículo está sendo utilizado. Diagnóstico é isso, é atenção do início ao fim. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou, se inscreve, deixa o seu like aqui e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Forte abraço e até mais.